Olha só o que aconteceu ontem nas ruas de São Paulo. E presta atenção porque essa história tem muito mais camadas do que aparece nas manchetes. Uma advogada famosa, influenciadora digital com milhões de seguidores, mulher que ostentava luxo, viagens internacionais, carros caros, é arrastada de dentro de um condomínio de alto padrão em Alphaville e levada para um presídio feminino, acusada de ser nada menos que um caixa do primeiro comando da capital. E o mais impressionante de tudo isso, meu amigo, minha amiga, não é só o dinheiro, não são só os 140 milhões de reais que ela teria movimentado em 2 anos. Não é só o número impressionante de 35 empresas fantasmas abertas para esquentar dinheiro sujo. O que realmente assusta nessa história é o que ela revela sobre como o crime organizado brasileiro funciona hoje, em 2026, em pleno funcionamento de uma democracia, com a maior facção do país operando dentro do sistema financeiro, dentro das redes sociais, dentro do mundo do entretenimento, usando rostos bonitos e perfis verificados no Instagram para mover quantias que fariam inveja a empresas de médio porte. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Deixe eu recapitular o que se sabe até agora, porque a história é densa e merece ser entendida em todos os seus detalhes. Deolane Bezerra, conhecida nacionalmente por sua presença nas redes sociais e por sua carreira como advogada, foi presa ontem pela manhã em sua residência no condomínio de Alphaville, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. A operação foi conduzida pela Polícia Civil Paulista, em conjunto com o Ministério Público, e o promotor responsável pela investigação, Lincoln Gacchia, foi categórico ao afirmar que Deolane funcionava, nas palavras dele, como um verdadeiro caixa da facção Primeiro Comando da capital. Segundo o promotor, ela movimentou cerca de 140 milhões de reais em apenas 2 anos, abrindo 35 empresas de fachada para fazer essa engrenagem girar. Não estamos falando de uma operação amadora, não estamos falando de uma colaboração eventual, estamos falando de uma estrutura sofisticada, montada com método, com planejamento, com o objetivo claro de lavar dinheiro do crime organizado. A investigação que culminou nessa operação começou lá em 2019, há 7 anos atrás, e o ponto de partida foi quase pitoresco se não fosse trágico. Policiais descobriram uma troca de mensagens por bilhetes, isso mesmo, bilhetes manuscritos, entre presos do PCC dentro de um presídio no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Venceslau. A partir desses bilhetes, a polícia começou a puxar o fio da meada, e o que parecia ser uma comunicação interna entre detentos foi se revelando como a ponta de um iceberg gigantesco. Uma transportadora da mesma cidade foi identificada como elo importante no esquema, e em uma das apreensões, um celular extraído pelos peritos revelou conversas entre um operador financeiro da facção, um homem chamado Everton Souza, conhecido no submundo pelo apelido de Player, e diversas outras figuras envolvidas no esquema. As trocas de mensagens mostravam não apenas uma proximidade circunstancial, mas uma relação de negócios estruturada, contínua, profissional, entre Deolane Bezerra e membros graduados da facção. A operação de ontem foi a culminação desses anos todos de trabalho investigativo. Deolane estava na Itália, em Roma, e o promotor Lincoln Gacchia, inclusive, viajou até lá para tentar prendê-la em solo italiano, mas ela retornou ao Brasil antes que isso fosse possível. E aqui entra um detalhe que merece atenção. Por que ela não foi presa no embarque ou no desembarque, uma vez que já estava incluída na difusão vermelha da Interpol? A resposta do promotor é reveladora sobre como essas operações funcionam. Se Deolane fosse detida no aeroporto, os outros alvos da operação, incluindo o operador financeiro Everton Souza e familiares do líder máximo do PCC, seriam alertados e poderiam fugir, destruir provas, esconder bens. Por isso, esperaram. Deixaram que ela voltasse para casa, dormisse em sua cama em Alphaville, e na manhã seguinte, no horário exato em que a operação foi deflagrada em diversos pontos simultaneamente, ela foi presa junto com os demais. É uma coreografia de polícia moderna, milimetricamente cronometrada. E não para por aí. A operação atingiu também o núcleo familiar de Marcola, o líder histórico do primeiro comando da capital, que está preso desde 1999, mas que, segundo as investigações, continua operando a facção de dentro do sistema penitenciário. O irmão de Marcola, Alejandro Camacho,
foi investigado e há indícios de ligação direta dele com o esquema. 2 sobrinhos de Marcola também foram incluídos na operação, mas eles estão foragidos. Segundo a polícia, um deles está na Bolívia e o outro em Madrid, e ambos foram incluídos na difusão vermelha da Interpol. Quando a polícia chegou na casa de Deolane, foram apreendidos veículos de luxo, valores em dinheiro, e a justiça determinou o bloqueio de outros valores em contas bancárias. Ela foi levada ao Palácio da Polícia de São Paulo, passou a manhã custodiada, fez os exames de praxe no Instituto Médico Legal, e no final da tarde foi transferida para o Presídio Feminino de Santana, na zona norte da capital paulista, onde permanece neste momento. Agora, depois dos fatos, vamos à análise, porque é aqui que a coisa fica interessante. O que esse caso revela, na minha leitura, é uma transformação profunda na arquitetura do crime organizado brasileiro, uma mudança que vem acontecendo há pelo menos uma década, mas que só agora começa a se tornar visível ao grande público. O PCC dos anos 90 e 2000 era uma organização criminosa de presídio, focada em rebeliões, em controle territorial nas comunidades, em tráfico de drogas e armas. O PCC de 2026 é outra coisa. É uma estrutura híbrida, com tentáculos no sistema financeiro formal, em empresas de fachada, em postos de combustíveis, em transportadoras, em casas de apostas, em fintechs, em criptomoedas e agora, segundo essa investigação, no universo dos influenciadores digitais. O próprio promotor Lincoln Gacchia foi cristalino ao descrever isso quando disse que Deolane representa uma nova face do PCC, formada por pessoas que se associam à facção sem serem faccionadas, sem serem batizadas, sem fazerem parte oficialmente, mas que prestam serviços essenciais, principalmente de lavagem de dinheiro. Por que essa transformação? Aqui eu quero levantar algumas hipóteses, e algumas delas vão além do que está nos autos do processo. São especulações analíticas que cabem a quem se debruça sobre o fenômeno do crime organizado. A primeira hipótese é a mais óbvia. O PCC acumulou tanto capital ao longo das últimas 2 décadas com o tráfico de drogas, especialmente com a expansão para o tráfico internacional via Paraguai, Bolívia e portos brasileiros, que enfrenta agora um problema clássico do crime organizado bem-sucedido. Como gastar esse dinheiro? Como reintroduzi-lo na economia formal sem chamar atenção? A resposta tradicional, que era usar pequenos comércios, postos de gasolina, lava-jatos literais, ficou pequena. Quando se movimenta 140 milhões em 2 anos por uma única pessoa, e ela é só uma peça do tabuleiro, imagina o volume total. Esse dinheiro precisa de canais sofisticados, e o universo dos influenciadores digitais oferece exatamente isso. Empresas de marketing, agências, contratos publicitários milionários, eventos, lives de leilão de joias, tudo isso são canais que naturalmente movimentam grandes valores e geram pouca suspeita aos olhos do fisco e do COAF. Minha segunda hipótese é mais inquietante. O PCC pode estar buscando não apenas lavar dinheiro, mas construir influência social e cultural. Pensa comigo, uma figura como Deolane, com milhões de seguidores, não vende apenas produtos, ela vende um estilo de vida, vende uma narrativa de sucesso, vende a ideia de que é possível chegar lá. Quando essa figura está, segundo a investigação, conectada à maior facção criminosa do país, o que se está vendendo subliminarmente? Que tipo de modelo de ascensão social está sendo legitimado para milhões de jovens brasileiros que acompanham esses perfis? Isso é especulação, claro, e seria injusto presumir intencionalidade política da facção nessa frente. Mas o efeito social, mesmo que não intencional, é digno de reflexão. O crime organizado deixa de ser algo distante, marginal, restrito à favela, e passa a habitar o feed dos algoritmos, a entrar pela tela do celular de qualquer adolescente em Brasília, em Salvador, em Manaus. A terceira hipótese tem a ver com o vínculo específico mencionado na investigação entre Deolane e o universo das bets, das casas de apostas online. O próprio promotor reconheceu que investigações anteriores envolvendo Deolane se concentraram nas relações dela com plataformas de apostas. As bets explodiram no Brasil nos últimos anos, movimentam volumes financeiros gigantescos e operaram durante muito tempo numa zona cinzenta regulatória. Para uma facção criminosa,
esse setor é praticamente um sonho. Contas particulares de pessoas físicas famosas servindo de canais para entrada e saída de valores, contratos publicitários inflados servindo de fachada para repasses, prêmios fictícios servindo para justificar enriquecimento súbito. A regulamentação das bets, que vem sendo implementada gradualmente pelo governo federal, é exatamente uma resposta a esse problema, mas a velocidade da regulação sempre vai ser menor que a velocidade da criatividade criminosa. Tem ainda uma quarta hipótese que vale a pena considerar, e ela diz respeito ao próprio momento dessa operação. Por que agora? Por que 7 anos depois do início das investigações? Aqui pode ser apenas o tempo natural de uma apuração complexa, multifacetada, com dezenas de pessoas envolvidas e necessidade de provas robustas. Mas também pode ser que a operação tenha sido sincronizada com um momento político específico. Estamos em 2026, ano eleitoral em vários estados, com pressões crescentes por demonstrações de eficácia no combate ao crime organizado. Governadores e secretários de segurança pública precisam mostrar resultados. Não estou afirmando que houve manipulação política dos tempos da investigação. Isso seria irresponsável da minha parte sem provas. Mas faz parte do trabalho analítico considerar que o calendário de uma operação dessa magnitude raramente é aleatório. E aqui vamos à pergunta mais importante para nós, brasileiros. Como isso afeta o Brasil? Como isso afeta a vida do cidadão comum? Daquele trabalhador que pega ônibus de manhã, que coloca o filho na escola, que paga as contas no final do mês? Em primeiro lugar, é importante entender que o crime organizado financiado por essa lavagem sofisticada de dinheiro é o mesmo crime organizado que produz violência nas ruas, que controla o tráfico nas periferias, que executa rivais, que coopta jovens, que corrompe agentes públicos. Quando o PCC consegue lavar 140 milhões por meio de uma única operadora, esse dinheiro volta para a estrutura criminosa, é reinvestido em armas, em drogas, em advogados, em corrupção de servidores, em pagamento de informantes dentro do sistema penitenciário. Cada real lavado é um real que volta para alimentar a máquina da violência, que vitima principalmente a população pobre das grandes cidades. Em segundo lugar, há um impacto direto no sistema bancário e no custo de vida de todos nós. Quando um banco precisa investir cada vez mais em compliance, em sistemas anti-lavagem, em monitoramento de transações suspeitas, esse custo é repassado para os consumidores nas tarifas, nos juros, nas taxas. Quando o COAF precisa ampliar sua estrutura, isso vem do orçamento público, ou seja, dos impostos. Quando o Banco Central precisa criar novas regulações para fintechs, casas de apostas e meios de pagamento, todo o sistema financeiro precisa se adaptar, e essa adaptação tem custos que chegam ao usuário final. O crime organizado, mesmo quando opera nas sombras, deixa sua marca em todas as nossas vidas, em pequenos e grandes detalhes. Em terceiro lugar, e talvez seja o impacto mais difícil de quantificar, há uma corrosão da confiança social. Quando descobrimos que uma figura pública, admirada por milhões, uma profissional do direito, uma celebridade das redes, estava supostamente envolvida com a maior facção criminosa do país, o que isso faz com a percepção coletiva sobre quem é honesto e quem não é? Sobre quem podemos confiar? Sobre o que é sucesso legítimo e o que é fachada? Essa erosão da confiança tem efeitos práticos sobre empreendedorismo, sobre relações de trabalho, sobre disposição cívica para participar da vida pública. Uma sociedade que desconfia de tudo e de todos é uma sociedade paralisada, em que cooperar fica mais caro, em que fazer negócios fica mais arriscado, em que a vida democrática sofre. Para o bolso do brasileiro comum, ainda há um efeito específico que merece destaque, que é o efeito sobre o setor das apostas online. As bets viraram um problema social grave no Brasil, com famílias inteiras endividadas, com pessoas perdendo casas, casamentos, empregos por causa do vício em apostas. Pesquisas recentes mostram que uma fatia significativa da renda das famílias de baixa renda está indo para essas plataformas. Se essas plataformas são, em alguns casos, instrumentos de lavagem de dinheiro do crime organizado, estamos diante de um quadro perverso em que o trabalhador pobre brasileiro está, sem saber, financiando a facção que oprime a sua própria comunidade.
Esse círculo vicioso precisa ser quebrado, e operações como a de ontem são apenas um primeiro passo. Sem regulação efetiva das bets, sem educação financeira em massa, sem alternativas econômicas reais para a juventude periférica, o crime organizado continuará encontrando canais para se reproduzir. Eu quero também fazer uma reflexão sobre o papel das redes sociais nessa história toda. Deolane Bezerra não seria Deolane Bezerra sem o Instagram, sem o TikTok, sem o YouTube. A celebridade construída pelas plataformas digitais é uma celebridade particular, que se alimenta de engajamento, de polêmica, de visibilidade constante. Para uma organização criminosa interessada em lavar dinheiro através de pessoas físicas, esse tipo de celebridade oferece um manto perfeito. Qualquer movimentação financeira pode ser justificada como rendimento publicitário. Qualquer carro caro como presente de patrocinador. Qualquer viagem como cobertura de evento. As plataformas digitais têm responsabilidade nisso, e essa é uma discussão que o Brasil ainda não fez de forma madura. Quem fiscaliza a renda real dos influenciadores? Quem garante que os contratos publicitários divulgados correspondem a valores reais? Quem audita os fluxos financeiros desse novo setor da economia que movimenta bilhões? Essas perguntas continuam sem resposta satisfatória, e enquanto não houver resposta, o crime organizado continuará explorando essa lacuna. Vale também observar uma característica do caso que considero particularmente reveladora, que é a participação ativa de familiares de Marcola na estrutura investigada. Marcola está preso desde 1999, ou seja, há 27 anos. E mesmo assim, sua família continua sendo investigada por envolvimento direto com operações da facção. Isso nos diz duas coisas importantes. A primeira é que o nosso sistema penitenciário, apesar de todos os avanços, ainda não consegue isolar lideranças criminosas do mundo exterior. Bilhetes circulam, mensagens são transmitidas, ordens são dadas. A segunda coisa que isso nos diz é que o PCC tem características de organização familiar, quase clânica, em que parentesco e fidelidade pessoal se misturam com a estrutura formal da facção. Isso a torna mais difícil de combater, porque não basta prender líderes, é preciso desmontar essas redes de confiança intergeracional que sustentam a organização. Há ainda um aspecto internacional dessa história que não pode ser ignorado. 2 sobrinhos de Marcola estão foragidos, um na Bolívia e outro em Madrid. Deolane esteve recentemente em Roma. A difusão vermelha da Interpol foi acionada. Tudo isso aponta para o caráter cada vez mais transnacional do crime organizado brasileiro. O PCC não é mais uma facção paulista, nem mesmo uma facção brasileira. É uma estrutura com tentáculos na América do Sul, especialmente na fronteira com a Bolívia, no Paraguai, na rota das drogas até a Europa. Madrid, especificamente, é um hub conhecido do crime organizado sul-americano, com presença histórica de operadores envolvidos no tráfico de cocaína para a Europa Ocidental. A presença de membros do entorno familiar de Marcola nessas cidades sugere que a facção está estruturando uma logística internacional de longo prazo, não apenas para o tráfico, mas também para esconder lideranças e operadores, para movimentar capital, para se internacionalizar como qualquer corporação faria, mesmo que o produto vendido seja ilegal. E o que esperar daqui para frente? Algumas previsões são razoáveis. Primeiro, a investigação não vai parar com a prisão de Deolane. O promotor já indicou que ela é uma peça de um quebra-cabeça maior, e novas operações devem se desdobrar nos próximos meses. Outras figuras públicas podem ser alcançadas, outros setores econômicos podem ser revelados como infiltrados. Segundo, a pressão sobre a regulação das bets vai aumentar, e é provável que vejamos novas medidas restritivas vindas tanto do Executivo quanto do Legislativo. Terceiro, é provável que haja repercussões no debate público sobre influenciadores digitais, sobre responsabilidade das plataformas, sobre tributação desse setor. Quarto, e talvez seja o mais difícil de prever, pode haver resposta da facção. O PCC já demonstrou no passado que reage a operações desse porte, e a história de 2006 em São Paulo, com os ataques coordenados que paralisaram a cidade, deveria nos lembrar que a tensão entre Estado e crime organizado pode escalar rapidamente. Espero que isso não aconteça, e creio que as autoridades estão preparadas, mas é prudente manter a tensão.
Quero encerrar esse comentário com uma reflexão mais ampla. O caso Deolane Bezerra, independentemente do resultado judicial que ainda virá, e é importante lembrar que ela tem direito à ampla defesa e à presunção de inocência, é um sintoma de algo maior. É o sintoma de um Brasil em que o crime organizado conseguiu construir uma sofisticação operacional que rivaliza com grandes corporações. É o sintoma de uma cultura digital em que a fronteira entre fama, dinheiro e legitimidade ficou perigosamente porosa. É o sintoma de um sistema regulatório que corre atrás dos acontecimentos. E é o sintoma de uma desigualdade social tão profunda que o crime organizado continua sendo, para milhões de jovens brasileiros, uma alternativa econômica concreta. Sem enfrentar essas dimensões estruturais, vamos continuar vendo casos como esse, com nomes diferentes, com rostos diferentes, mas com a mesma lógica de fundo. O Brasil precisa de mais investigações desse porte, sim, mas também precisa de mais educação, mais oportunidade econômica nas periferias, mais regulação inteligente do setor digital, mais transparência no sistema financeiro, mais cooperação internacional na investigação de fluxos financeiros transnacionais. Caso contrário, vamos continuar enxugando gelo. A operação de ontem é uma vitória importante e merece reconhecimento ao trabalho da Polícia Civil de São Paulo, do Ministério Público, dos promotores envolvidos, dos investigadores que durante 7 anos seguiram pistas que começaram com bilhetes manuscritos numa prisão do interior. Esse trabalho silencioso é o que sustenta a democracia, é o que mantém viva a esperança de que o Estado de Direito ainda funciona no Brasil. Mas é só uma vitória. A guerra é longa, é complexa e exige de todos nós, cidadãos, jornalistas, analistas, autoridades, uma atenção constante e uma disposição para olhar para os problemas em toda a sua profundidade. Eu sou Marcelo Rocha e foi sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Até a próxima.